No último vídeo nós falamos um pouco sobre a teoria do NAT. Hoje eu vou mostrar como ele é feito no MikroTik, tá? E as diferenças de cada tipo de NAT. E também vou falar qual é o melhor NAT para você usar em cada situação. Pessoal, nós hoje temos uma topologia aqui de um cliente PPPoE conectado a um router de borda de uma operadora. Tá? Esse router de borda está ligado a um servidor, onde tem um DNS dessa operadora e outros serviços, e tem a saída para a internet. O cliente ele tem um IP inválido, tá? Vamos até pegar aqui o cliente, ó. Ele está com PPoE, ele tem o IP, vamos ver aqui, 10.0.0.255. Esse IP não tem saída para a internet, então a gente precisa do NAT, como foi explicado no vídeo anterior. O NAT no MikroTik ele é feito IP Firewall e nessa aba aqui, NAT. Vamos clicar aqui no mais, selecionar o CRCN NAT e podemos selecionar alguns tipos de NAT. Esse NAT, o Masquerade, não sei como é que pronuncia isso corretamente, ele normalmente é o mais utilizado, porque ele é o menos complexo. Você vai utilizar ele aqui, vai colocar o IP de origem do seu cliente, ou a faixa, tá? Vamos dizer, o meu cliente pode pegar esses IPs aqui, então eu vou usar esse tipo de NAT. Aqui, ele já vai falar quando a regra for utilizada e quantos pacotes já foram passados por ela. Porque eu tô fazendo um ping do cliente, por isso que já passou isso daqui. O que essa regra faz? Essa regra ela vai pegar tudo que está, que tiver esse IP, que chegar com esse IP de origem, e ele vai fazer uma tradução para o IP de saída da interface para onde o cliente está saindo. Ou seja, se o cliente está saindo em direção à internet, a interface da internet é a 4. O IP que tiver na interface 4, ele vai pegar esse IP 10.0.0 que for do cliente, que é o 255, e vai automaticamente trocar pelo IP da interface, que é o NAT, tá? Esse tipo de NAT, eu não gosto de usar. Primeiro porque ele usa mais CPU, tá? Porque você tem que ficar olhando a interface e ele tem que olhar qual é o IP da interface para fazer. O segundo tipo de NAT, o começo aqui ele é igual, tá? Porém, a ação dele é também um CRC NAT. E a gente pode simplesmente colocar o IP que a gente quer que ele saia. Tá? Então, assim, pode ser um IP até que não esteja na interface, pode ser um IP de loopback. Coloquei aqui, esse é outro tipo de NAT. Esse NAT, eu aconselho você a usar ele mais. Por quê? É um NAT que você sabe para qual IP está saindo. Tá? Então, se tiver uma mudança na sua interface ou qualquer coisa do tipo, ele não vai mudar o IP. Mesmo assim, essa regra ela não está completa e eu vou te mostrar qual que é o problema desse tipo de regra. Tá? Eu vou acessar aqui o cliente. Vamos pegar. Cadê o cliente? Aqui o cliente. Vamos fazer o seguinte. Eu coloquei no servidor o IP do Google, tá? Nós vamos fazer um ping para esse IP do Google. Então aqui a gente está fazendo, né, um ping para o IP do Google. O que vai acontecer? Nós vamos agora abrir o servidor onde está o IP do Google e abrir na interface aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, porque vamos clicar aqui, vamos no protocolo ICMP, que é o protocolo de ping, tá? O que está acontecendo? O IP 172.16.0.1 está indo para o 8888, mas o IP do nosso cliente aqui, ele é o 10.0.0.255. Por que isso está acontecendo? Aí agora eu vou te explicar o porquê isso está acontecendo. Lembra que a regra que a gente fez na borda do NAT aqui? Esse NAT ele está saindo pela interface que está indo pelo servidor, ou seja, a interface 3. Na interface 3 tem o IP 172.16.0.1, que é exatamente o IP que está chegando aqui, ou seja, ele está fazendo o NAT em todas as portas, e não é isso que a gente quer. A gente só quer que o NAT seja feito na interface da internet. Por quê? Às vezes você vai ter um NAT indo para o seu servidor e o seu servidor pode achar que é um ataque ou que é alguma coisa do tipo, porque está indo muito IP
o mesmo IP pro DNS, ou seja, esse IP 172.16.0.1, todos os clientes que forem sair para ir nesse servidor vão pegar esse IP que a regra está falando. Então, às vezes, isso pode gerar algum problema até para um tipo de serviço que você instala no seu servidor, né? Porque quando o NAT não for feito, ele só vai responder por esse IP. O que seria o certo a se fazer nessa situação, então? Seria pegar essa regra e colocar a interface de saída, que no nosso caso aqui é a interface 4 que vai para a internet. Ou seja, o que eu estou falando para o MikroTik? Tudo que tiver essa origem e sair pela interface 4, ele vai fazer a regra de NAT. Então, o que estiver saindo pela interface 3 e a interface 1, ele não vai fazer a regra de NAT. O seu cliente, quando ele for para o seu servidor DNS, ele vai com o IP dele. Tá? Ele não vai sofrer o NAT, que às vezes esses tipos de serviços podem sofrer algum tipo de problema por estar com NAT. Ou às vezes você está com o seu servidor e quer ver quem é o cliente que estava acessando, você não ia saber porque só ia chegar o NAT em uma porta. O outro tipo de NAT, que é esse NAT que eu tinha explicado, você também pode colocar a interface de saída. Tá? Mas por ele ser um NAT específico, ele usa menos processamento, ele já sabe qual que é o IP que ele vai sair e a interface. Tá? Então, só para exemplificar aqui, eu vou colocar, já colocamos, né, o NAT saindo pela porta 4, ou seja, tudo que sair pela porta 4, ele vai sair com o IP 192.168.120.130, como se fosse o IP válido da operadora, tá? E tudo que ele sair pelas outras interfaces, ele não vai mexer no IP de origem, tá? Então, vamos fazer o exemplo aqui. Nós vamos pingar o 8.8.8. Deixa eu arrastar para cá. E agora eu vou pegar o servidor. O servidor aqui, ó, continua com o IP 10.0.0.255, que é o do cliente. E agora a gente vai pingar 1.1.1, que ele está aqui, ó, é como se tivesse um DNS da internet. Ele vai aqui para a internet, a gente vai pegar o MikroTik dele, ó, aqui, ó, aí na interface 1, que é essa interface aqui, nós vamos pegar e ver o que está acontecendo nela. Tá vendo que o IP é 192.120.30? Por quê? É o IP que a gente colocou para sair aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que sair na interface 4, ele vai fazer esse NAT. Então, sempre que você for fazer um NAT, você faz para ele sair pela interface. Agora, mais um tipo de incremento que nós podemos fazer aqui no NAT é o protocolo, né? Você pode escolher o protocolo TCP, o DP, né, que são os mais utilizados, e também o de ping. Você pode escolher o protocolo TCP e fazer uma regra por porta, ou seja, quando você coloca para ele sair só por esse IP, ele vai escolher portas aleatórias, tá? Você pode forçar a porta que você quer que ele saia, ou seja, vamos colocar aqui, ó, porta de 3.000 a 5.000. Esse IP aqui, ó, ou seja, os 256 clientes desse IP só vão poder fazer NAT, só vão sair pela porta de 3.000 a 5.000, tá? Hoje você pode pegar um IP específico também, né? O nosso IP hoje lá do nosso cliente é isso daqui, e você pode fazer um NAT para cada cliente. Ou seja, esse cliente aqui vai sair por esse IP, ok. Aí eu vou dar um copy nessa aqui, ó, e eu vou fazer outro cliente começando pela porta seguinte e indo até a porta 7.000. E eu vou pegar aqui o próximo. Pronto, eu tenho duas regras, elas são iguais teoricamente, né? Mas são por clientes diferentes. O IP aqui é esse, e é só o protocolo TCP, tá? E ele vai sair por essa porta. Você pode repetir as portas quando você for mudar o protocolo, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso pegar isso, copiar, colocar o DP e deixar as mesmas portas, porque ele não vai usar a mesma porta para o protocolo. Quer dizer, ele pode usar a mesma porta para o protocolo, tá? Então, esse cliente aqui, ó, ele tem duas regras para o TCP e para o DP. E ele só tem direito a 2.000 portas, né? Aqui vai dar 2.000 portas. Por que eu estou falando essa questão de porta aqui? Primeiro, isso aqui você limita o seu cliente, o número de portas que ele pode sair. Então, ele não vai encher todas as portas do seu NAT e ele não vai conseguir abrir todas as conexões que ele quiser. Se ele sofrer um ataque, ele só tem essas portas para responder.
tá? E outra é que você tiver a polícia te chamando, falando que ela quer saber o IP do cliente acessou o Netflix em tal porta, dando um exemplo, em tal IP, ela vai te dar o IP de saída, que é esse daqui, e ela vai te dar uma porta. Então, por isso daqui, se você tiver um sistema de gerência, você sabe quem que estava com esse IP e ele vai te passar a porta, você sabe qual que é a porta também. Então, você consegue entregar isso para a polícia, né, ou para o Ministério Público, quem pedir. E o que normalmente as operadoras fazem, que é o CGNAT, né, ele é parecido com esse aqui, que é por porta, tá? E ele utiliza IPs diferentes, ou seja, ele pega um range de clientes, normalmente é até 64 clientes, que é um barra 26, e você coloca um IP para ele sair, tá? Desse jeito aqui, ó. Aí você vai pegar essa regra, copiar e vai fazer o próximo, que no caso aqui é o 64, e vai fazer para sair pelo próximo IP, que é um 31, né? Dependendo do tanto de IP válido que você tem. Então, nesse caso, deixa eu só colocar aqui a coluna para a gente ver. Nesse caso, esses 64 clientes vão sair por esse IP e esses 64 clientes vão sair por esse IP. Isso é importante para não dar problema de erro no Netflix e erro no site, quando você tenta acessar o site, fala detectamos que você pode ser um robô, por favor, identifique-se, né? Para você colocar naquela telinha lá que você não é robô, ou então marcar algumas coisas para identificar, porque ele pode achar, o site pode achar que você quer um ataque, tá? Exemplo, imagina, esse IP 192.168.120.130 tem 200 pessoas usando ele e acessando o Netflix. O Netflix vai achar que é um ataque, porque o mesmo IP está fazendo 200 e tantas requisições para ele. Então, por isso que é bom dividir no máximo para 64 clientes, né, que a norma fala. A gente vai dividir 64 clientes por IP. Assim, você não tem, estatisticamente falando, problema de acesso a sites.